Olá, ouvintes, eu sou Andréa Dipp, esse é o Pauta Pública e dividindo os microfones comigo, Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo certo? Oi, Dipp, e oi para todo mundo que tá aqui com a gente. No episódio 82, o Pauta Pública falou do crescimento dos evangélicos no Brasil, da sua diversidade e diferentes agendas. Um assunto cheio de camadas, sem dúvida, né? Agora, imagina juntar esse espectro social do país com outro talvez tão complexo quanto. Esse é o trabalho que o jornalista Bruno Paes Manso faz primorosamente no seu livro A Fé e o Fuzil, que é um estudo contundente sobre como a religião transformou o crime no Brasil nas últimas décadas. E uma das perguntas, é o que explica que esses membros do crime organizado tenham estabelecido, especialmente com a religião evangélica, uma conexão tão forte que resulta, por exemplo, em casos cada vez mais comuns de pessoas de religião de matriz africana sendo expulsas de comunidades dominadas pelo tráfico. Nesse livro, Bruno faz um trabalho bem cuidadoso para tentar desfazer conclusões precipitadas e estigmas relacionados a membros de denominações evangélicas. E ele tenta buscar respostas de como essa religião consegue, de certa forma, responder aos anseios de pessoas expostas à violência, ao mesmo tempo em que fortalece um imaginário conservador que passa a ser decisivo para os rumos da política brasileira. Bom, e a gente não podia perder a oportunidade de conversar de novo com o Bruno Paes Manso aqui no Pauta Pública. A gente vai justamente falar sobre como foi o processo de pesquisa e criação do livro, as várias entrevistas que ele fez por anos e as reflexões que ele traçou a partir desse mergulho no mundo evangélico e do crime. Além de nosso colega jornalista, o Bruno também é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. É coautor de A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo no Crime no Brasil, escrito junto com a Camila Nunes Dias. E também escreveu A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Livros esses todos lançados pela Todavia. A gente já vai para a conversa, mas antes um pedido. Se puder, se fizesse sentido para você, nos ajude a levar o Pauta Pública mais longe. Compartilhe aí nas suas redes sociais ou faz o que é mais efetivo ainda, que é conversar com um amigo, uma amiga, um colega sobre o programa. Se você estiver nos ouvindo na Apple e no Spotify, também ajuda muito dar aquelas 5 estrelas. E no Spotify, inclusive, agora tem como deixar qualquer comentário aí. A gente sempre gosta muito de ler. Inclusive, no último episódio, em que a gente entrevistou o João Pedro Stedley, do MST, chegaram várias coisas legais, como o comentário do Álvaro Afonso, que escreveu: "Maravilhoso ouvir Stedley, é sempre engrandecedor." E a Madame Min, que escreveu: "Cada fala do Stedley é uma aula, pauta pública indispensável." E também a Cissa Bernadette, que fez questão de deixar lá um elogio para o conteúdo do programa. Do lado de cá, a gente faz o Pauta Pública justamente pensando em quem vai ouvir o programa. Então, esse tipo de comentário nos deixa bem feliz. Além de, claro, dar uma ajudinha ali nos algoritmos e empurrar o Pauta Pública para ter um pouco mais de visibilidade aí na plataforma. Só uma última coisa é que se você ainda não segue o Pauta Pública no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora. Aperta aí seguir, que aí você vai receber uma notificação toda vez que tiverem novos episódios. Recado dado, pedido feito, bora pra pauta. Bruno, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer poder conversar aqui contigo de novo. Prazer é todo meu, Andréa, Clarissa, sempre bom conversar com vocês. Bruno, no seu livro você fala sobre o seu interesse na conversão de ex-matadores, que aparece como uma engrenagem de transformar pessoas. E você conta como eles começam a enxergar o mundo através dessa lente, do milagre, do manual bíblico, etc. E eu acho muito interessante como você vai se colocando também, ouvir esses depoimentos, esses testemunhos. E você traz, inclusive, essas contradições das mortes que são realizadas em nome de um justiçamento para um auto-perdão, um perdão divino que muitas vezes pode até livrar esses homens de vinganças, Então, para começar, você pode contar um pouco o que te fascinou nessas histórias? Andréa, me fascinou porque eu estava bem envolvido com a história dos homicídios em São Paulo nos anos 90, começo dos anos 2000, quando tinham muitos homicídios. E eu imaginava que a coisa ia continuar degringolando. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas porque eu tinha dificuldade de falar sobre mortes, sobre assassinatos, e eu usei a tática de falar com ex-bandidos, ex-traficantes, ex-matadores, ex-justiceiros, porque eles falavam sobre o passado abertamente, porque até dimensionava o tamanho do milagre de Deus na vida deles, essa grande transformação, Então, eu fui colecionando essas histórias, e para mim sempre foi muito fascinante essa capacidade que eles tinham
de construir uma técnica nova que eu estava conhecendo, que eu não conhecia, né, vindo do centro de São Paulo, de uma classe média e tudo mais, uma técnica de transformar a vida, de dar novas oportunidades, abrir janelas e novos futuros, a partir de todo um código e uma fala e uma narrativa sobre perdão, sobre auto-perdão, sobre pedir perdão nos conflitos que você tinha se envolvido, sobre o autocontrole, sobre uma nova regra de vida, sobre autoestima, sobre amar a Deus e ser amado. Para mim, tudo isso era muito interessante. E eu sempre vi os evangélicos com muito respeito ao longo dessa fase de apuração e de convívio, né? Porque me parecia uma solução criada na própria miséria para lidar com a miséria, né? Então, isso para mim sempre foi muito fascinante. Mas, ao mesmo tempo, isso era restrito ao âmbito de vidas privadas, né? No começo dos anos 2000, essas histórias mudavam vidas pessoais. Então, assim, como jornalista, a gente lidando aqui nesse ambiente atual, a gente fala, todo mundo tem direito de acreditar no que quer. É um direito privado de todo mundo, né? As crenças pessoais de cada um. Quem sou eu ou quem são as pessoas para dizer no que acreditar ou não. Sempre vi isso com muito respeito. O problema foi quando essa fé passou a ser usada para legitimar autoridades e discursos de conflitos e discursos de guerra, uma batalha santa do bem contra o mal, e começa a exercer uma influência política no Brasil, em diversas esferas. Comecei a prestar mais atenção a partir de conhecer a história do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, de um traficante que passa a dominar os territórios com um discurso religioso, e a partir de 2018, com o bolsonarismo, que esse discurso religioso também justificava uma guerra santa, que dialogava com a batalha cultural e que justificava a violência em defesa do bem. Então, aí, aquelas histórias que eu vinha colecionando e um monte de gente passava a acreditar, ganhou uma outra dimensão e eu achei que era o momento de escrever um livro sobre isso. Interessante, Bruno. Lendo aqui, eu fiquei pensando sobre isso que você comentou dos ciclos de homicídios e violência na cidade de São Paulo, ali no fim dos anos 90. Você fala num período de uma geração que estava se dizimando, né? E aí traz também as reações a isso na cultura hip-hop, com o rap, com o estouro dos Racionais MCs e também no que essa mortandade pode gerar ali de organização no próprio mundo do crime. E aí eu te pergunto, que elementos você vê entre esses anos finais ali da década de 90, começo dos anos 2000 para cá, que podem ter ajudado a produzir o crescimento das religiosidades, assim, pentecostais, sobretudo nesse mundo do crime, que é mais masculino, assim, o que você encontra disso na sua pesquisa? A minha impressão, Clarissa, é que a história das periferias de São Paulo são diversas, né? De um lado, no caso do hip-hop e dos Racionais MC e do movimento que surge nos anos 90, eu, de alguma forma, vivi essa geração, mesmo que num outro local, porque eu sou do centro, classe média, branco, todas uma história completamente diferente. Mas eu sou de 1971. O Mano Brown, por exemplo, é de 1970. A gente é da mesma geração. E a geração que cresceu em São Paulo nos anos 70 e 80 e 90 é uma geração transitória, que se transformou muito. Eles são filhos e netos dos migrantes que vieram das zonas rurais para tentar a vida e empreender em São Paulo, em busca de ascensão social, em busca de um novo destino diferente dos destinos fadados à tradição que existia nas zonas rurais onde eles viviam. Chegam aqui em São Paulo apostando na autoconstrução, na formação de bairros, no emprego nas indústrias, esperando que a vida ia ser diferente. Os filhos deles e netos dessa geração já vivem uma desilusão com a cidade. Eles nascem numa cidade violenta, percebem que a luta dos pais e dos seus ancestrais deu em pouca coisa, eles são humilhados pela polícia, são violentados, são desrespeitados, e eles precisam criar uma identidade própria nessa cidade. Então, essa geração urbana dos Racionais, eles reinventam uma identidade masculina antissistema de confronto com o sistema de revolta que produz autoestima, que produz uma nova forma de masculinidade urbana, porque a tradição dos pais era ridicularizada e negada pelos próprios descendentes, porque a cultura rural não fazia sentido na modernidade urbana. Então, havia muito estigma de ignorância, de burrice, um outro tipo de sabedoria
que era um tipo de sabedoria muito voltado para o ambiente rural, para a plantação, para clima e para um monte de tipo de cultura e de sobrevivência que passa a ser estigmatizado nas cidades. Então esses grupos passam a formar um novo tipo de identidade masculina. E eles formam esse tipo de identidade masculina no momento em que existe uma grande confusão nesses bairros, onde as disputas armadas e os conflitos territoriais estão intensos. São Paulo era a quarta, terceira cidade mais violenta do Brasil, com mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. E eles passam a falar, gente, a gente precisa parar de se autoexterminar. A gente precisa perceber que somos fantoches desse sistema. O sistema quer que a gente se mate. A gente tem que perceber que a gente precisa de união. E foi sendo formado, a partir da poesia, das gírias, do ritmo, da emoção, uma nova forma de leitura de si próprio na cidade, né? De uma identidade masculina na cidade. Isso, ao mesmo tempo, acontece do ponto de vista cultural e na sociedade, na cidade como um todo, né? Dando um novo tipo de autoestima, mas também vai ser reproduzido na cena criminal. A história do PCC é muito vinculada a São Paulo. A história de São Paulo, as comunidades eclesiais de base, a questão da consciência dos pobres, o próprio hip-hop, a mobilização política e tudo mais. E o crime vai dar um outro arranjo a esse tipo de fala, que é o seguinte: a polícia quer nos matar, o sistema quer nos jogar dentro das grades e nos esquecer por lá. Mataram 111 no Carandiru, e o autor do crime foi eleito deputado. Então, o crime precisa fortalecer o crime. O nosso inimigo é o sistema. A gente precisa bater de frente com o sistema para organizar uma profissionalização no crime. Então, a história de São Paulo e a história do crime em São Paulo, a história do empreendedorismo em São Paulo, a história da informalidade em São Paulo, ela vem de diversas frentes e tem diversas histórias, né? Que eu tento no livro contar algumas delas, né? E, Bruno, para quem não conhece o mundo evangélico, pode parecer estranha, né, essa associação entre a fé e o fuzil. Mas, para além dessa aproximação que acontece quando as igrejas se proliferam nas periferias e nos centros e tudo vai se misturando na vida das pessoas, né? E existe, inclusive, essa mistura entre crime e evangelismo, né, que você também conta no livro. Existe também a teologia do domínio, né, que é a ideia do soldado de Cristo que deve combater o inimigo, que não deixa de defender uma espécie de justiçamento que é feito em nome de Deus. Eu me lembro de um hino que tinha na igreja quando eu era criança, que dizia: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. E recentemente tinha um vídeo de evangélicos fardados que misturavam religião e militarismo. Enfim, dá para ir fundo nessa análise, né? Pensando nas conexões com a extrema-direita, ou até mesmo que a gente viu durante o governo Bolsonaro. Daí eu queria te perguntar duas coisas. A primeira é se você viu essa relação nas suas pesquisas, e a segunda é se você pode falar um pouco mais sobre essa simbiose entre a religião e o crime. Eu acho que é curioso, né, como não só no Brasil, né, a discussão sobre batalha espiritual, teologia do domínio, passa a fazer parte de discursos de extrema-direita em diversas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né, que é muito forte. E, de alguma forma, isso passa a acontecer no momento, Andréia, que a gente vive uma crise de legitimidade política muito grande. Por que as pessoas vão escolher um determinado tipo de governo, né? Aquela ideia que, na verdade, engajava principalmente os progressistas à esquerda, de que era, inclusive, devia parte de sua formação à própria teologia da libertação, que enxergava o Estado, né, e enxergava o papel da igreja reformista católica nos anos 80 como o papel de organizar os pobres para, a partir da consciência de sua situação de classe, numa análise marxista, pressionar o Estado para que o Estado concedesse direitos e tornasse e criasse uma sociedade mais justa num caminho da social-democracia, que foi o que formou a base dos partidos políticos, tanto o PT como o PSDB mais na universidade, um pouco mais liberal, o PT mais ligado aos movimentos sociais. E o novo sindicalismo do Lula, que, na verdade, os sindicatos deveriam pressionar as grandes empresas a conceder direitos e, para assim, criar uma sociedade mais justa, né, pressionando os de cima para conceder aos de baixo a partir da organização coletiva.
isso foi meio que ruindo, né? Isso foi meio que rompendo. A gente foi ficando cético, porque os estados estão cheios de dívidas, as escolas são ruins. Apesar de todos os avanços que a gente viu acontecer nesses últimos 30 anos de democratização, são insuficientes para você viver bem na cidade. Porque na cidade, e isso foi ficando cada vez mais claro, se você não tem dinheiro, você está ferrado. Você tem que ganhar dinheiro para pagar plano de saúde, para pagar a escola. Agora não é mais universidade pública, é uma universidade, às vezes, nos Estados Unidos, fora, porque senão você não consegue mais emprego. Essa necessidade de ganhar dinheiro para sobreviver ficou muito presente, muito marcada, ao mesmo tempo que o ceticismo em relação ao Estado ficou muito evidente. E as empresas ruíram, a carreira numa empresa não é mais uma perspectiva de futuro. Todo mundo precisa empreender, criar redes de sociedades para empreender, para ganhar dinheiro por conta própria. Então, o Estado, em vez de ser aquele agente criador de uma sociedade mais justa, ele passa a ser agenciador de um grupo que compartilha os mesmos credos, numa guerra contra os inimigos. A autoridade passou a ser formada a partir desse discurso da guerra, que antes era mais forte na esquerda, que a esquerda tinha essa possibilidade de engajar numa guerra contra o capital, numa guerra em que o proletariado vai tomar o capital e vai construir uma sociedade sem classe a partir da Revolução. A esquerda conseguia engajar, ela parou de conseguir engajar com o fim das ideologias, e a direita começou a conseguir engajar a partir desse discurso mágico religioso, da luta do bem contra o mal, da teologia do domínio. Então o mal estava presente não só no universo cósmico, mas nas instituições, nas escolas, nos territórios, nos terreiros de candomblé, no Brasil de uma forma geral, né? E muito associado ao esquerdismo, à esquerda, vai construindo esse discurso de inimigos, né? E promovendo a batalha. E quando essa batalha é feita em defesa do bem, a violência se justifica. Basta ver, como eu cito um estudo de um pesquisador que estimou a quantidade de mortos na Bíblia, né? E Deus matou 25 milhões de pessoas, né? Nessas disputas, né? Só o dilúvio foram 20 milhões de pessoas. Então, quando você tem uma guerra em defesa do bem, muitas vezes a violência é justificada. Isso tanto na política como no dia a dia mesmo, né? Na polícia, nas milícias e tudo. Você tem esses discursos começam a se misturar. E no Rio de Janeiro isso fica muito evidente no Complexo de Israel. Você perguntou sobre a mistura do crime e da religião. O Peixão, a Viviane Costa é uma pastora e acompanha isso mais de perto. Ela escreveu um livro, Traficantes Evangélicos, e eu conversei com ela. É uma personagem importante num dos capítulos do meu livro. O Peixão, ele foi um traficante que se formou pastor da Assembleia de Deus e que em algum momento ele sonhou que Deus o considerava um representante dele na Terra e que ele precisava tomar outros bairros para ampliar o poder de Deus nos territórios que faziam vizinhança com Parada de Lucas e Vigário Geral, e ele forma o Complexo de Israel, hasteia uma bandeira de Israel na comunidade, uma estrela de Davi em neon, proíbe a venda de crack, picha salmos ao longo em diversos muros, expulsa os religiosos de matrizes africanas, tanto da região como de regiões quando ele vai se expandindo na Baixada Fluminense, assim como o Terceiro Comando Puro, e a milícia passa a se enxergar numa guerra do bem contra o mal, né? No Rio de Janeiro isso é mais escancarado. Em São Paulo, no Rio também, mas em São Paulo esses mundos são claramente opostos, né? Esse papel da conversão é importante. Mas, conforme o crime começa a se profissionalizar, depois de 30 anos de PCC e depois de 50 anos de tráfico de drogas, o crime não é mais o traficante armado com uma touca na cabeça passando o radinho para vender droga no varejo. O tráfico chegou nas fronteiras, compra droga na América do Sul, exporta via Porto de Santos. E o Brasil se tornou um dos grandes corredores mundiais de cocaína e maconha para a Europa. E esse dinheiro entra na economia, ele é emprestado, ele faz o capital do crime girar, vai para o garimpo, vai para o norte, vai para diversas atividades criminais. E o criminoso, ele é um empreendedor, ele é o dono de posto de gasolina, ele é o dono de padaria, ele é o dono de bar, ele é o dono de restaurante, ele é o dono de adega, é outra coisa. E esse empreendedor, ele tem ligação muitas vezes com a igreja, porque o fato dele ganhar dinheiro a partir da teologia da prosperidade também significa uma bênção divina, né? As coisas vão se tornando mais confusas
a partir do momento que ganhar dinheiro se torna o valor principal da sociedade urbana atual, né? Então, essas coisas começam a se misturar e a gente perde um pouco a referência e passa a viver uma grande confusão de valores, né, em que crime e religiosidade se misturam. Eu ia justamente te perguntar, te pedir para falar um pouco mais sobre esse pequeno império teocrático, né? E aí eu queria te pedir para narrar um pouco mais sobre isso para os nossos ouvintes, e aí a gente já emenda na próxima pergunta. Eu ajudei o pessoal do Afro Reggae Produções, o José Júnior, grande figura do Rio de Janeiro, está escrevendo uma série que deve começar a passar esse semestre ou no próximo, que chama O Jogo que Mudou a História, que é a história de Parada de Lucas e Vigário Geral, que se inicia a partir de um jogo que gera mortes, uma final de jogo de vaza, não vou dar spoiler, mas é o início do grande conflito dos anos 80 entre Terceiro Comando e Comando Vermelho, entre Vigário Geral e Parada de Lucas. Eram dois bairros que tamanha era o grau de rivalidade por serem dominados por facções rivais, que a divisa do bairro era conhecido como faixa de Gaza, né? E aí, justamente nesse bairro, ironia, essas coisas são muito interessantes, né? É justamente nesse momento que o Terceiro Comando Puro, já um desdobramento do Terceiro Comando nos anos 2000, ele toma Vigário Geral, que era o quartel-general, um dos quartéis generais do Comando Vermelho, e passa a dominar Vigário Geral e Parada de Lucas, que passa a se chamar Parada Geral, né? Uma mistura dos dois nomes durante um tempo. E havia problemas sérios que pessoas que moravam em Vigário Geral estudavam em Parada de Lucas antes, como na Alemanha Oriental e Ocidental, não podiam frequentar um e o outro lugar, né? Você tinha uma divisão imaginária, mas você não podia passar de um bairro para o outro, tamanha rivalidade. Com o Terceiro Comando Puro assumindo os dois terrenos, isso se dissipou, né? Houve, então, finalmente, né, uma queda do muro, né, da faixa de Gaza, as duas vizinhanças passaram a viver juntas. Esses dois bairros é que o Peixão foi governar, né? E, a partir daí, a partir desse sonho, né, que ele se enxerga como ungido, e você tem muitos traficantes, a Viviane me disse, né, que quando ela chega, você tem aqueles garotos armados na beira da favela que falam paz do Senhor, tal. Você tem essa mistura em toda a comunidade, vários salmos pichados e tudo mais. E aí ele passa a invadir Cidade Alta, que é outro lugar muito vinculado ao Comando Vermelho, ele domina a Cidade Alta, domina outras duas comunidades locais, é acusado de chacinas, né, de inclusive picar corpos para desaparecer com os corpos, tudo isso, mas em defesa desse propósito, né, que ele tinha sido revelado para ele num sonho, né? E lá no Rio, eles chamam, né, o Rio de Janeiro, é sempre criativo para as histórias e para tudo, né? Chamam de traficrentes, né, o Peixão. E aí, até hoje, está lá, né? E essa fé, né, já vi em outros lugares, Ilha do Governador, por exemplo, tinha o Fernandinho Guarabu, que tinha Jesus tatuado no braço, expulsava também os religiosos de matrizes africanas do bairro, e tinha a sociedade com a milícia. O sócio dele era um miliciano chamado Batoré, que era braço direito do Adriano Magalhães da Nóbrega, que tinha familiares no gabinete do Bolsonaro, né? Inclusive, o Batoré, esse sócio do Adriano Magalhães da Nóbrega, morreu junto com o Fernandinho Guarabu em 2019 numa batida policial, né? Quando eles são acusados de matar um policial que tinha se envolvido com a quadrilha. E você tem essa mistura também com os milicianos, né, que são muito ricos, muito poderosos e com um dialeto, uma fala e uma narrativa pentecostal também, né, da prosperidade, do empoderamento a partir da fé que eles têm em Deus. Isso passa a se tornar uma cultura muito própria que legitima o bem que eles, em tese, representam. Então, é um miliciano com um relojão que extorque a população, é um cidadão de bem, né? Contra o mal. Então, a Marielle representava o mal em 2018, de acordo com essa concepção. Então, você vai tendo uma distorção, né, absoluta nos valores e na forma de enxergar a vida, que vem muito embasada nessa leitura mágica e religiosa e distorcida da Bíblia, né? E seu livro traz também um componente que é esse lado encantado, né? O lado dos milagres, das revelações, etc. Como foi seu contato com esse lado das histórias? Eu acho
tudo isso muito fascinante, e a gente estava conversando antes, né? Eu acho agnóstico bem diferente de ateu, né? Porque o agnóstico reconhece o mistério que existe, né? Existem várias coisas que não têm respostas. E a gente, como jornalista, né, e talvez como repórter, a gente vai meio sempre com a cabeça aberta, né? Sempre aberto a conhecer as coisas novas e sem meio teses fechadas. Eu sou muito assim naturalmente. E esse meu agnosticismo não significa que eu não acredito em nada. Pelo contrário, eu acho que muita coisa eu não sei. E muita coisa é misteriosa. E cabe muita coisa. Então, eu via esses milagres cotidianos, essas histórias que eles me contavam, de conversar com Deus, assim, como se fosse no celular e mandando mensagem no WhatsApp, era o tempo todo, né? E eu ficava perguntando, mas meu Deus, será que eu posso algum dia ter um clique na minha cabeça e viver esse processo de metanoia? Será que algum dia vão me converter e eu vou nascer outro? Eu ficava um pouco meio com essa dúvida e, ao mesmo tempo, nunca fui e nunca quis e nunca imaginei que eles estivessem me enganando. Todas essas histórias que eles estavam me contando. Era muito claro para mim que eles acreditavam naquilo. Então, eu realmente acreditava que eles acreditavam. Eu não enxergava essas pessoas como farsantes, ou como um 71, ou como alguém que estava tentando fazer proselitismo de forma falsa. Essas relações que eu mantive e são longevas e antigas, para mim era muito claro assim que eles acreditavam. Eu acreditava que eles acreditavam. E eu acho que é uma percepção correta. Mesmo não acreditando naquelas coisas, e a gente, claro, eu nunca entrava em nenhum tipo de debate desse tipo, né? Eu acredito em outra coisa, você tem direito à sua fé, eu tenho direito a acreditar nas coisas que eu acredito, e não é isso que está em jogo. Para mim era muito fascinante esse dom de acreditar. Eu vi as igrejas, e para mim isso é muito interessante, que é uma grande fábrica de produção de ordem e propósito para vidas. E assim, a gente sabe como é difícil você viver a vida no mundo moderno, que muitas vezes parece muito vazia, e muito difícil, e muito dura se você não acredita em nada. A igreja, ela oferece essas respostas, e são respostas que, para mim, isso também foi muito interessante, que tanto a teologia como a filosofia, elas buscam essas respostas que eu acho que a gente parou de buscar, que é qual é o propósito da vida, qual o sentido, para que serve, por que eu acordo todo dia para enfrentar esse perrengue, e no dia seguinte é a mesma coisa, no dia seguinte é a mesma coisa, se eu não sei por quê, qual que é a explicação para isso? E a igreja é uma fábrica de propósito e de ordem interna, né? Isso eu acho fascinante num mundo cada vez mais vazio, né? Ela oferece uma mercadoria muito valiosa. Bruno, pegando exatamente essa última palavra que você disse, mercadoria, eu quero emendar na última pergunta, que transita perto disso aí, né? No livro você fala sobre os empreendedores religiosos, mas para além disso especificamente, em vários momentos você toca na relação religião, dinheiro, enriquecimento, prosperidade. Claro, essa é uma intersecção que tem várias camadas, mas eu queria te ouvir um pouco de que maneira na sua pesquisa aparece relacionado fé e dinheiro. Como diz o Fernando Altmaier, um professor da PUC, que foi braço direito do Dom Paulo Evaristo Arnes, é a religião do capital, né? É uma religião muito voltada ao mercado. E é uma religião muito vinculada aos desafios da modernidade, né, urbana, onde é preciso ter dinheiro para sobreviver. E se você nasceu na miséria, se você não tem a mesma bagagem cultural e educacional e familiar das pessoas mais ricas, você precisa descobrir uma forma de você sobreviver na miséria pelo mercado, pelo consumo, pela capacidade de ganhar dinheiro, que é a única forma que você vai conseguir respeito das pessoas. Isso é São Paulo. Olhando friamente, São Paulo é uma cidade assim. Não é à toa que surge o funk ostentação, que eu discuto no livro, que é um movimento que surge nos anos 2005, 2006, 2007, que eu acho interessante em diversos aspectos, que esfrega na cara das pessoas a mercadoria. Ah, é para ter dinheiro? Então eu tenho esse relógio, eu tenho esse avião, eu consumo dessa forma, e esfrega na nossa cara de forma, a sociedade quer dinheiro, eu consigo ter dinheiro também. Era isso que vocês queriam que eu tivesse, agora eu tenho. E aí, vocês vão me respeitar? Então, você tem uma religião que passa a criar condições das pessoas se adaptarem e sobreviverem nesse mundo onde é necessário ter dinheiro, onde é preciso ter dinheiro. Então, desde o autocontrole
a disciplina própria é feita a partir da nova crença, desde a autoestima, do amor em si próprio e da confiança em ser capaz de andar com as próprias pernas sem depender do Estado, a disposição para o empreendedorismo, a criação de redes de networking nas igrejas, que, na verdade, produzem quase, vamos dizer assim, os pastores são coachings, praticamente, né? Você tem um lado espiritual, mas muito voltado ao empreendedorismo também, como espécie de coaching. Então, ao contrário do que a gente via a religiosidade antigamente, e a partir da teologia da libertação dos anos 80, dessa solidariedade com os pobres, dessa coletividade que vai se fortalecer por pensar de forma coletiva, né? Então, são os pequenos agricultores no norte que vão trabalhar na pequena agricultura, preservar a floresta e viver com pouco, mas viver de forma digna, não necessariamente com muita riqueza, mas viver solidariamente, tanto com as outras pessoas como com o meio ambiente. Teologia da libertação. Até hoje muito forte no norte, nas igrejas católicas. Eu estive com a irmã Jane no Pará, é muito esse discurso. E os pastores, eles têm uma leitura mais realista, também ao mesmo tempo cínica, de que, na verdade, a sociedade é uma selva, onde o mais forte, mais endinheirado ou mais abençoado sobrevive, porque o mundo vai acabar, né? E isso é uma outra crença muito presente entre várias denominações, principalmente a partir da Assembleia de Deus. Não precisa pensar em como reformar o mundo, ou como evitar que o ambiente exploda, ou que a Terra exploda, porque está na Bíblia, né? Você tem um certo fatalismo. O mundo vai acabar. Não precisa pensar em reforma, em racionalidade e tudo mais. Precisa formar um grande exército de cidadãos de bem e converter o máximo de pessoas para, quando o mundo acabar, que a gente esteja do lado certo, né? E muito ligado à disposição e à capacidade de empreender e de ganhar dinheiro, junto com a teologia da prosperidade. Então, eu acho interessante, e eu concordo, é a religião do capital. O mercado se apropria dos valores, inclusive dos valores religiosos, né, para justificar o seu funcionamento. Como dizem alguns estudiosos, o mundo vai acabar, mas o mercado vai continuar, né? Isso é que é o irônico. Bruno, um prazer enorme ter você aqui mais uma vez com a gente. Eu espero que você volte muitas outras vezes, porque é sempre muito bom te ouvir. Eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Um dos mais novos podcasts que agora fazem parte da Rede Guarda-Chuva é o Cirandeiras. No ar desde 2020, o podcast Cirandeiras busca exercitar a escuta de mulheres brasileiras ousadas que modificam vidas, padrões e territórios. É um convite para você entrar nessa manifestação coletiva e forte que é a ciranda. Agora o Cirandeiras chega com uma nova temporada e com um tema super importante. 1 em cada 7 mulheres com idade próxima aos 40 anos já fez um aborto no Brasil. Porém, esses números não incluem mulheres de áreas rurais. Nessa nova temporada, o Cirandeiras foi ouvir parteiras indígenas tradicionais em territórios fora da pesquisa. Bom, deu para sentir que vai ser uma série muito especial, né? Então já sabe, terminou o Pauta? Vai lá no feed do Cirandeiras para escutar o primeiro episódio que já tá no ar. E termina mais um Pauta Pública. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui e um agradecimento especial às nossas aliadas, aliades, aliados da Pública, que são quem ajuda financeiramente esse programa a continuar acontecendo. Se você gosta do Pauta Pública e do trabalho da Agência Pública em geral e tem curiosidade de saber como nos apoiar, acesse aliados.apublica.org, que lá você vai encontrar as opções de contribuição. Esses valores ajudam a pagar toda a estrutura necessária para produzir semanalmente o podcast, além da equipe que faz o Pauta Pública acontecer. Além de apresentado por mim, Clarissa Levi e pela Andrea Dipp, que somos também responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo nosso colega Ricardo Terto.
Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual, que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes quem faz é o Ravi Spreisner. E essa música que você escuta de fundo, junto com toda a trilha original do programa, foi composta pelo Pedro Vituri. Na sexta-feira que vem, a gente tá de volta bem cedinho. Até lá, gente! Um beijo, gente. Até a próxima.